O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O domingo da oitava da Páscoa nos possibilita experimentar com a alegria pascal o Senhor ressuscitado no meio de nós. A exemplo dos discípulos, os relatos da aparição do Senhor ressuscitado mostram que ele aparece na comunidade reunida. Quem não está na reunião não vê o ressuscitado, como constatamos nas narrativas de João proclamadas hoje. Os cristãos e as cristãs compreenderam, desde o início, que a igreja é essencial para que os filhos de Deus se tornem verdadeiramente uma comunidade fraterna. Por isso, a fé de fundamental importância no Cristo ressuscitado. Jesus, segundo o Evangelho de João, sublinha a manifestação do ressuscitado ao entardecer do primeiro dia da semana, o domingo, dia da ressurreição. A comunidade dos discípulos está reunida com as portas trancadas, mas Jesus ressuscitado aparece no meio deles e os encoraja a vencer o medo. A saudação do Senhor, a paz esteja convosco, enfatiza o dom da paz prometido, o qual não pode ser oferecido pelo mundo imperial, a paz romana que mantinha os povos submissos. Então não era paz. Os discípulos se alegram por ver o Senhor, o ressuscitado, e reconhecem que a marca nas mãos e no lado é sinal de sua entrega amorosa na cruz pela humanidade. A experiência do encontro com o ressuscitado infunde confiança aos discípulos, enviados para a missão de comunicar sua mensagem de paz e alegria. O sopro de Jesus ressuscitado, que lembra a criação, renova a comunidade. Os discípulos recebem o Espírito Santo para dar testemunho da vida
ressuscitada em Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A reconciliação com Deus e entre os irmãos faz viver na comunhão fraterna. A experiência pascal, ao anúncio, vimos o Senhor. Tomé representa a descrença inicial de todos os discípulos, as dificuldades em crer na ressurreição. 8 dias depois, Jesus ressuscitado se manifesta novamente no meio dos discípulos reunidos, e Tomé estava com eles. A proclamação de Tomé, meu Senhor e meu Deus, expressa a caminhada de fé da comunidade que reconhece Jesus como o crucificado exaltado. Bem-aventurados que creram sem terem visto. As gerações que vierem a crer na palavra testemunhada por outros. A finalidade do Evangelho é que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. As duas manifestações de Cristo ressuscitado ocorrem no domingo, o dia do Senhor, em que as comunidades celebram o memorial da sua Páscoa. A abertura do Espírito Santo possibilita fazer experiência do verdadeiro significado da ressurreição de Jesus, como fizeram as primeiras comunidades cristãs. A cada 8 dias, o encontro com o Senhor nos plenifica de sua paz e alegria, os quais nos capacitam a dar testemunho de sua vida ressuscitada. Tomé faz a sua profissão de fé no Senhor, e Deus, quando está reunido com a comunidade de irmãos e irmãs. O sinal concreto de sua fé se manifesta na ajuda mútua e solidariedade com os necessitados. Como mostrou a primeira leitura, eles eram uma só alma e um só coração, e não havia necessitados entre eles. As obras de amor para com todos os irmãos testemunham que somos filhos e filhas do mesmo Pai, impelidos a construir a fraternidade. O testemunho da vida nova implica a vivência do amor fraterno, a comunhão com os que sofrem, o estar perto dos mais desvalidos, o dar a mão aos indefesos. O que Jesus infunde primeiro em sua comunidade é a sua paz. Os discípulos sentem seu sopro criador. Tudo começa de novo, mas agora começa com um novo Espírito. É impulsionados por este Espírito que eles vão continuar colaborando ao longo dos séculos no mesmo projeto salvífico que o Pai confiou a Jesus. Precisamos experimentar em nossas comunidades um novo começo, a partir da presença viva de Jesus no meio de nós. Só Ele pode renovar nossos corações. Não bastam nossos esforços e trabalhos. É Jesus quem pode desencadear a mudança de horizonte, a libertação do medo e da apreensão, o clima novo de paz e serenidade de que tanto necessitamos para abrir as portas e sermos capazes de compartilhar o Evangelho com os homens e mulheres do nosso tempo. Mas temos de aprender a acolher com fé a esperança de Jesus no meio de nós. Quando Ele torna a se manifestar, depois de 8 dias, as portas continuam fechadas. Não é só Tomé que deve aprender a crer com confiança no ressuscitado. Também os discípulos devem ir superando aos poucos as dúvidas e medo que ainda os fazem viver com as portas fechadas à evangelização. Lembremos o Papa Francisco, que destaca hoje, Domingo da Misericórdia. O Evangelho narra 2 aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos e, em particular, a Tomé, o apóstolo incrédulo. Tomé não é o único que tem dificuldade em acreditar. Ele representa todos nós. Seguiu Jesus, correndo riscos e suportando dificuldades, mas o Mestre foi crucificado. Como confiar na notícia segundo a qual ele está vivo? Tomé demonstra coragem, enquanto os outros, receosos, estão fechados no cenáculo. Ele sai e corre o risco de ser reconhecido e preso.
Mas Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos e Tomé não estava presente. Quando regressa à comunidade, revela que gostaria de ver e tocar as feridas de Jesus. 8 dias depois, Jesus mostra-lhes as suas chagas, as mãos, os pés, aquelas feridas que são as provas do seu amor, canais sempre abertos da sua misericórdia. A nossa Mãe Igreja é o corpo de Cristo, e é ali, no corpo de Cristo, que estão gravados para sempre os maiores sinais do seu amor. Mas perguntamos-nos se em nome deste amor, em nome das chagas de Jesus, estamos dispostos a abrir os braços aos feridos da vida, sem excluir ninguém da misericórdia de Deus, mas acolhendo a todos, cada um como irmão e irmã. Deus acolhe a todos. Maria, Mãe da Misericórdia, nos ajude a amar a Deus e a fazer dela uma casa acolhedora para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.